Galera, chegou a hora da nossa dica cultural, hoje com a participação do aluno do 6º período de jornalismo, Leonardo Branquinho. Fiquem ligados! Tudo bem, Larissa? Tudo bem, pessoal de casa? No quadro Dica Cultural dessa semana, nós recebemos o escritor e jornalista Flávio Souza para falar sobre um grande livro da literatura brasileira, o romance Presença de Anita, do escritor Mário Donato. Tudo bem, Flávio? Obrigado pela presença. Leonardo, eu que agradeço o convite, pessoal do Conexão também, obrigado pela oportunidade. Vamos falar do Mário Donato, que é um dos maiores autores nacionais, escreveu Presença de Anita e outros livros também, que são muito bons, vale a pena conhecê-lo. Pois é, antes da gente entrar no livro em si, no romance, é um grande livro, vamos falar um pouco do autor. Quem é o Mário Donato? Mário Donato é paulista, nasceu em Campinas, e é um escritor que foi jornalista, poeta, trabalhou em rádio, trabalhou na redação dos melhores jornais do Brasil, exemplo, Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, foi diretor da Rádio Nacional em São Paulo, ou seja, é um homem que tem repertório, ele tem qualidade naquilo que fez. Presença de Anita foi o livro que inaugurou a fase de romancista do Mário Donato. Por quê? Ele já tinha publicado outros livros sobre poesia, já tinha escrito também muito sobre a literatura infantil, aliás, utilizando-se do recurso da literatura infantil para escrever muitas outras coisas. E ele lançou Presença de Anita meio que de uma forma para desafiar a época, É um livro que é considerado muito polêmico, é considerado um livro abusado. Inclusive, ele chegou a ser ameaçado de ser excomungado da Igreja Católica quando lançou, isso lá em 45. Exatamente, a Igreja Católica odiou o livro, tem seus motivos, a gente não pode criticar também a postura da religião à época, porque de fato é um livro que muito, mas muito pegou pesado em questões como sexualidade, adultério, pedofilia, porque se você for falar um pouco das personagens, daqui a pouco a gente vai chegar lá, são personagens que são adolescentes e isso de fato incomodou muito, não era usual da época falar desses temas, ainda mais em um livro, ele é considerado até pornográfico, erótico e nem é, se a gente for pegar os padrões de hoje em dia. Até falando um pouco disso, o livro conta a história da paixão de uma relação entre o Eduardo, que é um personagem principal, e a Anita, que é uma garota que deve ter entre 15 e 17 anos, algo em torno disso, Dá para fazer um paralelo aí com outro livro da literatura europeia, que é o Lolita, do Vladimir Nabokov? Ah, com certeza. São literaturas que são escritas, melhor dizendo, que se aproximam muito. Mas o Mário Donato publicou primeiro. Publicou muito antes do Lolita, O Lolita foi um pouco mais adiante. Mas são livros que são semelhantes, por quê? Não quer dizer uma questão de estilo, Talvez os professores de letras, o pessoal da literatura vai brigar um pouco com a gente por conta disso, mas é uma questão de tema, é uma questão de pegada, são livros que se aproximam, mas nesse sentido, até porque se você for pegar esse autor e comparar com o Vladimir Nabokov, vai ser um pouco difícil, porque são escolas completamente diferentes, Um está na Europa, o outro no Brasil, mas os temas são lugar comum para os dois. Falando do livro em si, o Eduardo é um homem já de meia idade, 40 anos, pai de família, tem 2 filhos e a Anita é uma garota. Os dois começam uma relação que tende a ficar muito quente no decorrer do romance, Sim, fica muito quente mesmo, porque o Eduardo, ele é um quarentão, um arquiteto bem de vida, a esposa dele é muito rica, é uma mulher muito bem influenciada, só porque ele tem um pequeno grande problema, talvez até um traço psicológico, ele idealiza uma mulher dos sonhos. No livro, ela é descrita como Cíntia. Cíntia é a mulher perfeita na concepção do Eduardo. Então, ele passa a buscar a Cíntia em todas as outras mulheres com que ele se relaciona. A Cíntia é como a Anita, uma mulher jovem, de cabelos bonitos, de traços agressivos e rebeldes, mas que tem uma sensualidade muito grande. E até um trecho do livro que é muito interessante, que ele conversa com uma pintura, um retrato que ele fez da Cíntia, e ele diz o seguinte, ele conversando com a imagem, entre aspas, diz para ele, olha, um dia você vai me encontrar e não vai poder me ter. Isso é um fato marcante, porque ele se casa com a Lúcia, que é outra mulher da trama, que também está envolvida de forma central, que é uma mulher muito bonita, mas ele diz que ela, apesar de ser muito bela, não é atraente, não é uma mulher... uma mãe de família. Exatamente, ele meio que faz essa divisão dentro da cabeça dele. E depois, só muito depois que ele vai descobrir a Anita, e ele chega a se questionar se o nome dela é Cíntia, porque a semelhança física, os trejeitos das duas são muito parecidos, a mulher que ele idealizou e a que ele encontrou. A relação com a Anita é uma relação de amor, de paixão, ou é apenas um flerte sexual, uma atração muito forte?
Olha, é difícil responder essa pergunta, porque você pode ter várias interpretações. De amor, talvez, porque duas pessoas que decidem cometer uma loucura, e uma loucura muito pesada, né, não vou contar para não dar muito spoiler do livro, né, tem que, de fato, gostar muito da outra ou ser muito doido, ser muito maluco, que eu acho que é o caso, né? Mas é, sim, um lance muito sexual, é um lance de muita paixão, sabe aquela história de você projetar no outro alguém que você gostaria de ser, você quer entrar de fato no corpo da outra pessoa, quer ser ela, é esse tipo de amor que a gente está falando. Talvez seja até o motivo pelo qual o livro chocou tanto quando foi lançado, né? Por trazer essas cenas tão ardentes entre os dois no decorrer da história, né? Exatamente, o livro chocou muito porque o Mário Donato é um autor que ele tem uma descrição muito precisa. Ele é excelente, o vocabulário dele é riquíssimo e por ter um vocabulário muito rico, ele acaba abusando de certos termos que para a época são considerados termos pesados, termos que não deveriam ser utilizados, não são adequados, né? Mas aí o que acontece? Isso para a época, né? Porque Pra hoje época, seria porque hoje você natural, encontra né? coisas muito ruins que são muito mais escrachadas, né? Mas ele é elegante e isso incomodava a época. Então a forma como que ele descreve todas as cenas de sexo, a forma como a Anitta, a mulher naquela época, hoje, se hoje está ruim, entre aspas, né? Então, entre aspas não, se hoje é ruim ser mulher, naquela época era pior ainda. Né? Por quê? Porque você tem uma questão da repressão religiosa, da repressão da família, e a Anitta aparece no livro como uma mulher que não tem pudor nenhum, uma mulher que se diverte com a própria sexualidade dela e com a dos outros. Inclusive há uma passagem no livro que ela tem um encontro com um escritor, aliás, com um pintor que faz uma reprodução dela na tela, e ela flerta com esse cara que também que é muito mais velho do que ela, mas eles não têm nenhum tipo de relacionamento. Então você imagina, pegar essa mulher, não estou dizendo que seja ruim, se é bom, se é errado, não. Estou dizendo que você pegar essa mulher e colocar naquele cenário da época, onde o papel da mulher já era 3 vezes mais reduzido, né, para usar um termo eufemístico, muito mais deslocada para o canto da sala e não tinha participação nenhuma, e transforma ela numa personagem dessa forma, ou seja, uma devassa, é óbvio que ninguém ia gostar. É óbvio que o establishment ia achar isso terrível, né? O texto do Mário Donato é um texto muito rico também nessa construção textual que você estava falando aí. A estrutura narrativa é muito bela e isso é um atrativo a mais para o livro também, né? Sim, aí é onde o livro me chamou a atenção. Eu preciso que eu explique como que eu cheguei ao livro para a gente conseguir também entender um pouco mais. O Presença de Anitta, todo mundo que está nos assistindo com certeza já ouviu falar da série da televisão, ficou famosíssima com a Mel Lisboa e tudo mais, foi lançado em 2001. Em 2001, quando Presença de Anitta foi lançada, obviamente eu não assisti porque eu ainda era muito criança, né? Depois eu tive contato com o Presença de Anitta, a série, num especial que a TV que publicou a minissérie à época tinha feito para o Natal e eu assisti, fiquei encantado. Eu falei, nossa, isso é legal, completamente diferente, deixa eu pesquisar mais e descobri que tinha um livro. Quando eu cheguei ao livro, eu percebi, gente, mas qual vai ser a semelhança? Descobri que a semelhança que tinha era completamente diferente. Aliás, são muito poucas. O autor da minissérie, se não me engano, Manuel Carlos, ele buscou referências nos melhores personagens do Presença de Anitta e colocou na série dele, né, que também leva o mesmo nome, Presença de Anitta. Só porque a pegada é outra. Convido vocês a assistirem Presença de Anitta. A Mel Lisboa vai ficar nu o tempo inteiro praticamente, mas vale a pena assistir, não por isso, né? Não só por isso. Aliás, as cenas com a Mel Lisboa eram belíssimas, belíssimas, né? porque é uma questão de, como que eu vou te dizer, de boa atuação e ela é uma atriz estudiosa, eu considero, né? E o conjunto da obra como um todo é muito bom, os personagens foram muito bem definidos e estão ancorados no livro. O livro é muito melhor, obviamente, eu vou puxar para a literatura que eu gosto, também, que é né? completo. Mas, quando eu cheguei no Presença de Anitta, por meio da série, eu peguei o livro e falei, poxa, o que será que esse livro tem para mim? Se foi parar na televisão, deve ser algo legal, né? Quando eu vi, me surpreendeu bastante, porque eu não esperava que ele fosse um autor tão rico de vocabulário, eu não esperava que ele fosse um autor tão bem preparado, né? Porque eu desconhecia. Se você quiser na sua casa dar um Google sobre o Mário Donato, você vai achar muito pouca coisa. Né? Quase nada, né? Quase nada. E eu acho, aí eu posso estar cometendo um equívoco, mas acho até que a produção acadêmica está devendo um pouco para o Mário Acho que é Donato. aquilo que a gente falava no início. É um autor que, apesar de ter uma obra grande e boa, não está inserido naquele mainstream literário, né? Não faz parte dos autores mais conhecidos, trabalhados dentro de sala de aula, né? Não, ele já é um pouco distanciado. Talvez a presença do Mário Donato na literatura brasileira ela seja um pouco mais reduzida, porque já se tornou um pouco obsoleto, já ficou muito antigo.
mas não que seja um texto ruim, tá? É um texto excelente, você deve conhecer o Mário Donato. O Mário Donato, não só o trabalho dele como o escritor de Presença de Anita, mas como o escritor que venceu o Prêmio Jabuti, que foi premiado pela Câmara de São Paulo, que tem uma obra excelente. Tem um outro livro dele que é Madrugada Sem Deus também, que é excelente, que foi outro que eu li, em sequência que eu li Presença de Anita, porque eu fiquei apaixonado. Vale a pena conhecer. Então fica a dica aí, Flávio, o livro é pequeno, tem pouco mais de 300 páginas, dá para ler em 2 finais de semana, tranquilo, né? Tranquilo, 2 finais de semana para ler com cuidado, para ler com atenção. Faça até uma ficha de leitura, né? Porque o vocabulário é rico e merece atenção. Então fica aí a dica, Presença de Anita, do escritor Mário Donato, para você de casa aproveitar o final de semana. É com você, Larissa. Valeu, Leonardo! Bom, pessoal, é assim que encerra a Conexão Unipan de hoje. Mas nada de desânimo, hein? Porque semana que vem eu volto com mais informações para vocês. Um abraço bem apertado e tchau, tchau!